Olá, minha querida turma da Escola Cristã Eduardo Miller, professor Rodrigo Calderaro aqui para a nossa aula do nono ano de Estudos Amazônicos. Vamos continuar nossa apostila que trata sobre as ações do governo federal para o desenvolvimento da Amazônia. Lembrando-nos sempre que essa noção de desenvolvimento, ela ocorre a partir dos anos de 1930 com o advento do governo Vargas, né? Então, o que estamos estudando são as ações externas do governo federal pensadas para o desenvolvimento econômico da Amazônia. Então, a gente tem, na primeira parte da apostila, que já trabalhamos em sala de aula, as principais lógicas que foram tomadas, as principais lógicas que nortearam, né, o desenvolvimento dessas ações para a Amazônia. Então a gente já viu, intervenção do Estado significa que são as forças externas. A Amazônia passou a receber forças externas para o seu desenvolvimento. Isso significa que o Estado passou a intervir na região, passou a olhar para a região e a implantar medidas voltadas para esse desenvolvimento. Vimos também que esse desenvolvimento ele está pautado no atendimento dos interesses econômicos globais. A preocupação não era a melhoria da qualidade de vida da população amazônica, e sim o atendimento dos interesses econômicos globais, a inserção da Amazônia na divisão internacional do trabalho, né, como nós vimos na aula passada. Isso significa colocar a Amazônia num patamar de principal fornecedora de matérias-primas para países de primeiro mundo, que são países altamente industrializados, que produzem tecnologia de ponta. Estamos falando aí dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França. Então, estamos falando das principais potências do primeiro mundo, enquanto que a Amazônia serviria ali como uma região de um país de terceiro mundo, apenas fornecendo as matérias-primas para esses produtos altamente industrializados. Então, para ocorrer esse desenvolvimento econômico, a Amazônia era tida como um vazio demográfico, ou seja, uma área completamente vasta, mas ao mesmo tempo pouco habitada, né? Pouco povoada, pouco populosa. Então era óbvio que o governo precisava estimular a migração para a Amazônia. Nós vimos isso que o governo Vargas utilizou-se da propaganda para este fim. Então a propaganda foi fundamental durante o governo Vargas para o estímulo da migração para a Amazônia, sobretudo com a propaganda Marcha para o Oeste. Tudo isso foi assunto da nossa última aula. Vamos ver efetivamente quais foram as ações do governo de Getúlio Vargas que vigorou durante 15 anos no Brasil e quais eram tomadas diretamente pensando no desenvolvimento da Amazônia. Então vocês vão virar a página 2, né? Vocês vão trabalhar com o verso da apostila que vocês possuem, a página 2 da apostila que eu entreguei para vocês. Primeiro de tudo, a ação do governo de Getúlio Vargas foi a Marcha para o Oeste. O que era a Marcha para o Oeste? Ela objetivava ocupar os vazios demográficos, ou seja, grandes extensões de terra na Amazônia com poucas pessoas morando, com pouca população. E nesta campanha, a cidade de Goiânia, que é a atual capital do estado de Goiás, foi fundada. Então, a cidade de Goiânia é de 1933 e ela representava um dos vazios demográficos ali no oeste brasileiro. Por consequência, várias outras cidades amazônicas foram colonizadas, a sua ocupação foi estimulada. Então, aí a gente vai ver durante o governo de Getúlio Vargas várias cidades surgindo. Para controlar a ocupação dessas cidades, Getúlio Vargas cria o Departamento Nacional de Povoamento, que é um órgão criado especialmente para orientar a migração e redistribuir terras públicas. Ora, ele está fundamentado, ele está criado para ocupar, direcionar as pessoas que estão migrando para adquirirem suas respectivas terras, torná-las produtivas, fundar cidades, enfim, desenvolver economicamente a região. A criação dos territórios federais era uma preocupação em controlar e delimitar fronteiras brasileiras com outros países da América do Sul. Então nós vamos ver que anteriormente a Vargas, nós não tínhamos, por exemplo, o estado do Amapá, nem o estado do Roraima, estado de Rondônia. Nós tínhamos outra configuração geopolítica brasileira.
Getúlio Vargas vai criar novos territórios federais, transformar o que hoje a gente conhece como Amapá, como Rondônia, Roraima, o território do Acre, né, o estado do Acre, ele vai transformar em território federal. Para quê? Porque territórios federais não são estados brasileiros, são territórios diretamente controlados pelo presidente da República. E a preocupação dele com esses territórios era justamente controlar e delimitar as fronteiras brasileiras, impedir que fossem invadidas, sobretudo por estrangeiros, sobretudo por espanhóis, sobretudo por outras nacionalidades e até mesmo, quem sabe, controlar ali os indígenas. A criação da SPVEA, né, esse órgão SPVEA, é a Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia. Serviu como um órgão que pensava a implantação dos projetos econômicos na região. É o que hoje a gente tem lá na Sudã. A Sudã é a Superintendência da Amazônia, é o órgão que fazia as funções que a SPVEA fez durante o governo Vargas. Então a SPVEA, ela pensava como desenvolver economicamente a região amazônica e viabilizava a implantação desses planos econômicos aí que serviam para o desenvolvimento da região. Por fim, a Constituição Federal que Vargas elaborou, mas não viu ser promulgada, ela destinava alguma parte do orçamento do Brasil inteiro diretamente para o desenvolvimento econômico da região amazônica. Também estabeleceu regras para que as pessoas tivessem posse de terras da região amazônica, né? O que a gente tem anteriormente é a Amazônia como um grande celeiro, né? Várias terras têm ocupantes. O que Vargas está tentando fazer durante seu governo é colocar pessoas lá nessas terras desocupadas, garantir a posse dessas terras para essas pessoas e desenvolver economicamente a região. Como lhes falei, a geopolítica da Amazônia, antes, na era Vargas, ela era dessa forma. Então vocês vão olhar para o quadro ali onde tem o mapa brasileiro com o ano de 1941. Nós estamos vendo aqui o território do Acre. Nós estamos vendo que o Acre não é um estado como ele é hoje aqui em 1988. Nós estamos verificando essa realidade. Outra diferença que verificamos é o estado de Rondônia, que anteriormente pertencia ao estado do Mato Grosso. E o estado do Mato Grosso, além de possuir o território de Rondônia, também contemplava o estado do Mato Grosso do Sul. O estado do Goiás contemplava também o estado que hoje é o Tocantins. O Maranhão e o Piauí pertenciam à região norte do Brasil. E o estado do Amapá e de Roraima não existia. Vargas criou justamente esses territórios do Roraima e do Amapá para facilitar o controle dessas fronteiras norte do Brasil, né? A Amazônia, então, ela possuía fronteiras com outros países da América do Sul. Era necessário criar esses territórios federais aqui para que eles servissem como um entreposto, né? Um controle, um lugar de controle onde o exército brasileiro poderia defender as fronteiras do nosso país. Então, tudo isso a gente verifica, né, que era diferente da divisão geopolítica atual, que data da Constituição de 1988, tá bom? Uma simples comparação aqui de mapas para a gente conseguir verificar no território brasileiro quais foram, de fato, né, quais foram os efeitos da política de desenvolvimento de Vargas na Amazônia. Agora, passado essa parte, que está aí no mapa, na tabela e no mapa da apostila de vocês, a gente vai ver outro presidente da República que também pensou ações para o desenvolvimento da Amazônia. Foi o governo de Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek foi o presidente do Brasil durante os anos de 1950 a 1955. E ele foi muito importante para a nossa região porque ele aplicou medidas que foram caracterizadas como desenvolvimentistas, aplicou uma modernização na região e buscou a integração da Amazônia com o restante do Brasil. De que forma? As principais medidas dele estavam contidas no que ele chamou de plano de metas. Plano de metas são as principais estratégias do governo dele para o desenvolvimento do Brasil. O lema desse plano de metas e do próprio governo do Juscelino Kubitschek
era 50 anos em 5, ou seja, ele visava desenvolver o Brasil em 5 anos, tudo aquilo que o Brasil não havia sido desenvolvido durante os 50 anos que passaram antes do governo dele. Como ele iria fazer isso? Ele elaborou um plano que tinha na industrialização do Brasil a sua principal medida, o seu principal foco. Então, ele vai expandir o setor industrial. Investiu na exploração de matérias-primas da Amazônia e na indústria de base. A indústria de base é a indústria que produz os gêneros alimentícios de base para alimentação, é a indústria que beneficia o ferro, o aço, que beneficia as matérias-primas, né? A extração do minério de ferro na Amazônia, depois da transformação dele em chapas de ferro, em barras de ferro, em liga de aço, tudo isso faz parte da expansão do setor industrial durante o governo de Juscelino Kubitschek. Ele explorava o minério de ferro, por exemplo, e também beneficiava esse minério de ferro em chapas de ferro, chapas de alumínio, né? Em ligas de aço, ligas de metal, que iam servir para a fabricação de outros bens industrializados, como nós vamos ver o carro, a geladeira, a televisão. Então, esse plano de integração territorial de Juscelino Kubitschek, ele apoia-se fortemente na expansão do setor industrial. Por quê? É uma construção de toda uma infraestrutura rodoviária e um incentivo à integração econômica das regiões brasileiras através da construção das rodovias. Então, Juscelino Kubitschek também foi o presidente responsável pela construção das principais rodovias federais que ligam o sul, o sudeste ao norte do Brasil, a região amazônica, que ligam o sul, o sudeste ao centro do Brasil e, consequentemente, o centro do Brasil à região norte do Brasil. Juscelino Kubitschek também é o presidente responsável pela construção da nova capital do Brasil, chamada Brasília. Ela foi construída do zero e estrategicamente localizada no centro do país, porque Juscelino Kubitschek pensou que a capital do Brasil deveria sair do litoral, que era Rio de Janeiro, para ir para o centro do Brasil, no Planalto Central. E ali ele fundou Brasília. O Distrito Federal está bem no centro do país, porque ele pensou na capital como se fosse um ponto estratégico de onde várias regiões do Brasil pudessem chegar e de lá sair, né? Então, integrar o centro do Brasil com o norte, o sul, o sudeste e com o nordeste. De que forma? Construção das rodovias federais. A abertura de diversas estradas que ligavam as regiões brasileiras à capital Brasília, inclusive a mais importante delas, que será matéria das nossas próximas aulas, a Belém Brasília. Então, turma, Juscelino Kubitschek dinamizou a nossa economia através do plano de metas, expandindo o setor industrial, a indústria de base, para que pudessem as indústrias automobilísticas norte-americanas e europeias se instalarem na nossa região, produzindo automóveis. Os automóveis serviriam para caminhar, né, se deslocar dentro das rodovias federais, que também estava dentro do plano dele. E para arrematar todo esse plano, ele construiu ali a nova capital brasileira, bem no centro do Brasil, o que facilitou a comunicação da região norte com a capital brasileira. Então, foi dessa forma que as ações do governo de Juscelino Kubitschek impactaram diretamente e positivamente a nossa região amazônica. Para terminar, a gente vai ver aqui com o mapa ao lado a construção, né, das principais rodovias que saíam do centro do Brasil, de Brasília, e ligavam os recônditos norte, leste, oeste do Brasil. Então, a gente pode ver que entre as metas do plano de metas de Juscelino Kubitschek estava a construção da nova capital Brasília e bem como das rodovias federais que integrariam a cidade ao restante do Brasil. Esse mapa mostra que a distribuição das rodovias federais
que são a BR-010, a BR-020, 040, 060, 70 e a BR-364, elas estavam ligando todas as regiões brasileiras ao centro do Brasil, a capital Brasília. A abertura destas vias, portanto, proporciona a chegada de imigrantes em maior quantidade, bem como o escoamento da produção da Amazônia e o abastecimento da região. Novas estradas federais interligando o Brasil inteiro servem para melhor comunicar a região norte, nordeste, sul e sudeste com o centro da capital, Brasília. Então a gente vai ver nas próximas aulas a construção da Belém-Brasília, que é uma rodovia federal. Essas aqui não são todas as rodovias federais que o Juscelino Kubitschek construiu. Outras, após Juscelino Kubitschek, também serão construídas. Então ele começa a tornar o Brasil um país mais rodoviário, construir rodovias para que caminhões e carros possam transportar mercadorias e pessoas para todas as regiões do Brasil. Então, turma, essa é a nossa apostila das ações do governo federal. O que precisamos entender é que essas ações do governo são forças externas e elas estão trazendo o que o governo entendia por desenvolvimento à região. Mas fica a pergunta para vocês refletirem. Será que este desenvolvimento foi pensado na população amazônica? Será que o desenvolvimento que o governo federal pensou para a nossa região era pensando na nossa melhoria? Será que o governo federal, junto com as rodovias, junto com a migração, junto com a inserção da região na Divisão Internacional do Trabalho, recompensou a região com escolas, mais hospitais, mais estrutura, saneamento básico, aumento da qualidade de vida? Essa é uma pergunta para a gente refletir durante o nosso quarto bimestre. Eu vou ficando por aqui e as dúvidas a gente pode tirar nas próximas semanas, quando eu estiver presencialmente aí na turma com vocês. Por enquanto, fiquem com esta boa aula, a apostila e um abraço. Até a próxima. Fiquem com Deus.